aquela viagem foi aí bateu o rega aquela viagem. Olá galera, estamos ao vivo direto aqui da Monteiro TV, no Monteiro Esporte News, né? Recebendo essas figuras do esporte monteirense, essas lendas do futebol monteirense. E o bate-papo hoje é sobre futebol, é sobre esporte, é sobre as histórias que eles construíram ao longo do tempo no futebol monteirense, regional e paraibano. O Luciano, ex-goleiro da Socremo, Rinaldo também, ex-atleta da Socremo, lateral de pranche, né? E o Nilson de Israel, Nilson Paraíba, que vem trazendo aqui também histórias da Socremo. Ele também que é ex-atleta da Socremo. Então bate-papo aqui vai ser nota 100, tá certo? Nem nota 10, é nota 100, tá certo? Se não tiver a nota 100, nós vamos para a nota 200, beleza? Então, isso, ó, tira a água ali do meio, ali o nosso lateral, vacilou ali. Luciano, boa tarde, seja bem-vindo a Monteiro Esporte News. Fica à vontade para as tuas considerações iniciais. Boa tarde, Dica, boa tarde aos meninos que estão por aqui, Rinaldo, Nilson, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez é um prazer participar com você desse programa que tanto abrilhanta o futebol monteirense. E um cenário novo agora, agora mudou, antes era um calor, um copinho descartável, o negócio aqui hoje está bem, Rinaldo, olha, a tacinha. O negócio se modernizou mesmo, né? Isso aí. Boa tarde, seja bem-vindo ao Monteiro Esporte News. Fica à vontade para as tuas considerações iniciais. Boa tarde, Dica. Boa tarde, Luciano, Nilson Paraíba, amigos telespectadores. E hoje é dia de muita resenha, né? Muita história. A Paraíba tá no meio aqui, história que não falta, né? Boa risada. Vamos lá. Diz que ele é contador de piada também. Também. Mas eu pedi para ele contar um aqui ao vivo. Paraíba, boa tarde, seja bem-vindo ao Monteiro Esporte News. Fica à vontade aí para as suas considerações. Eu sei que você não é muito de mídia, não é muito aparecendo aí, tá aparecendo na TV, nas rádios, mas fica à vontade para as suas considerações iniciais. É verdade, mas boa tarde a todo mundo, Luciano, Rinaldo, nosso parceiro aí, você. E a gente tá aqui para bater aquele papo legal, gostei do cenário. bom mesmo, uma aguinha gelada, o que é que a gente quer mais? Ar-condicionado. Mudou as coisas, certo? Muito bater um papo aqui sobre o futebol monteirense, mas vamos começar sobre semifinal da Copa Doutor Chico. Já quero começar logo em alto nível aqui no futebol municipal regional. Copa Doutor Chico, semifinal. As semifinais, eu não sei se você esteve lá presente, não sei se você ficou sabendo depois, como foi que você ficou sabendo. 5 no meio, perde para a Malhada da Pedra, 1-0. Quem acompanhou o jogo viu que foi um jogo muito preso, né? A equipe da Malhada da Pedra teve a competência de neutralizar algumas jogadas do 5 do meio e conseguiu ali ficar ali atrás e em um momento oportuno, na falha do Natan, gol, tá certo? O que é que você achou aí desse jogo, Malhada da Pedra, 5 do meio? Olha, que eu não pude acompanhar ao vivo, não pude estar no estádio porque eu estava trabalhando, mas eu vi alguns lances depois pela Monteiro TV, né? E vi que foi um jogo onde o pessoal da Malhada da Pedra montou um esquema que jogava por uma bola, e foi realmente o que aconteceu. O time do sítio do meio ficou naquela de estudar muito o jogo e também achando que a bola ia entrar a qualquer momento, né? Mas a gente vê que futebol nem sempre o melhor vence, e os meninos foram muito persistentes, infelizmente numa falha do nosso amigo Natan, né? E eles aproveitaram e fizeram o gol. Luciano, você que é treinador de goleiros também, treina o Mar, que também vai atuar no próximo domingo, não sei, devido às consequências que ocorreu aí, né? Um dos atletas da equipe do Angiquinho sofreu um acidente e tal. Você é goleiro, tá certo? Como foi que você viu, depois, não sei se você viu o vídeo, se ficou sabendo, como você reagiu àquela falha do Natan? Dica, é muito complicado a gente que é a mesma posição tá avaliando uma falha de um companheiro, né? Mas falha foi uma falha, nem ele mesmo vai esconder. No outro dia eu mandei mensagem para ele de positividade, que levantasse a cabeça, que ele não era o primeiro nem ia ser o último. Mas é uma falha que pode ser corrigida. No passar do tempo ele é um garoto com uma bagagem enorme, já chegou a disputar a Copa Cidade de São Paulo, a Copa São Paulo de Juniores, então ele é um cara
que já a questão é somente da continuidade do trabalho, que não é para isso não. Ele não vai deixar se abater por conta dessa falha não. Rinaldo, semifinal, Copa Doutor Chico, Sítio do Meio, Malhada da Pedra, placar justo, você estava lá, estava comentando comigo lá, a gente viu de perto, né, o jogo, acompanhou detalhe por detalhe. O que é que você tem a dizer dessa semifinal? Olha, Lica, a gente acompanhou lá do estádio, de pertinho. Foi justo, sim, o placar. Depois, no final, a gente conversou com o menino da Malhada da Pedra, o Alex, e ele nos confessava que colocou 5 no meio de campo, para que tumultuasse o meio de campo, sabia que o meio de campo do Sítio Meio era muito forte. E aí ele tumultuou o meio de campo e ficou, como você disse, jogando por aquela bola. Certo. E aquela bola apareceu por várias vezes. Várias vezes a Malhada da Pedra provocou, criou situações, criou oportunidades reais de gol, certo? E o Sítio Meio não estava numa tarde feliz, improdutiva, os meninos não estavam acertando. Como já foi dito, a questão da falha de Natan. Natan foi uma decorrência de todos que estavam em campo, que falharam, que estavam errando muito. Porém, a posição de Natan é uma posição ingrata. O erro que acontece, ele Você cometeu um erro que é essencial no placar. Com certeza. Quem não? E você, não? Já fez um gol também aproveitando a falha de algum goleiro? Não, em futebol assim, de campo não, Dica. Até porque assim, quando eu jogava mais atrás, nunca. Isso é mais para a questão do atacante. Você não era um lateral artilheiro, não, né? Não, até porque na época que a gente jogava, claro, a gente subia, tinha as subidas, os apoios, mas não tanto quanto no futebol que é de hoje em dia. Claro que tinha sim a sistemática. Um exemplo clássico é Silvano, que era ponta direita e voltou para a lateral porque apoiava bastante e tinha o senso de marcação também de recomposição. Mas assim, a gente não tinha tanta liberdade como se tem hoje os laterais. Claro, tinha. A gente disse que não existia a liberdade, existia, mas não tão quanto é hoje. E como eu vinha dizendo, a posição do Natan, o goleiro, quando ele falha, acho que 90% das vezes, né, Luciano, ela interfere no resultado do jogo. Você pega um zagueiro erra, o lateral erra, o atacante erra, perde o gol, o meia não cria nada, erra muitos passes, o volante erra muito e não produz, os dois laterais não produzem, não acertam cruzamento, mas quando o goleiro erra, ele fatal, ele interfere diretamente no resultado do jogo. Eu acredito que 90% dos resultados de um erro de um goleiro vai interferir no resultado do jogo. Mas, como o Luciano frisou bem aí, Natan é um menino de um talento enorme, um menino que tem um poder de recuperação muito grande. A gente tem total certeza e total confiança na recuperação dele e em boas partidas futuras que ele vai fazer. Eu só acho que a falha foi um reflexo do contexto de um todo, de um time que não estava numa tarde feliz, que não produziu como sempre vinha produzindo durante o campeonato. O Sítio Meio poderia ter rendido mais. Sim. Se você pegar peça por peça, certo? Peça por peça, bem superior, né? Não é questão bem superior, de que eles tinham condições de render mais. Entendeu? Se você pegar peça por peça, você pega um Hiroshi, ele tem condições de render mais do que ele rendeu domingo. Você acha que o nervosismo atrapalhou? Não acredito que nervosismo. Os meninos são já tarimbados, são encaliçados, já jogaram competições, decisões. É aquele dia que a coisa não acontece. E que pegou um contexto no time, um contexto geral. Não acontecia. Eles não estavam conseguindo produzir. Os laterais, o Rogério e Degueba, Rogério sem discussões. Não tem como o cara falar, cara que disputou um goiano, disputou o Campeonato Brasileiro, Paraibano. Mas, se você pegar aquilo que o Rogério jogou no domingo da competição, é o nome que ele joga no dia a dia?
Não é. Todos eles estavam abaixo. Eu sei, você acha que nessa semifinal não era o dia do 5 de maio? Era o dia que os caras davam. Isso, não era o dia deles. Não era o dia deles, tudo que eles faziam não estavam dando certo. E estava irreconhecível o time. O time estava irreconhecível. Se você pegar o contexto. Nilson, você assistiu o jogo da semifinal da Copa do Chico, Malhado da Pedra, 5,5. O que é que você achou, na sua opinião, como atleta, né, como jogador, que já teve também situações como essa, de jogar um jogo e não ser o seu dia, você que, por exemplo, é cobrador de barreira, que manda super bem no meio do campo. Chegou um dia também que não era o seu dia, que chutava a bola, batia na trave, batia na cabeça do goleiro, batia no rosto e não entrava. Olha, sempre tem, né? A gente que joga futebol, tem aquele dia que às vezes nada dá certo. E o que eu achei no jogo, o seguinte, o Cid do meio dominava o jogo, ficava rodando lateral, zagueiro, virava o jogo ali pelo meio, mas na minha opinião o Cid do meio não tinha no último passe não Tava faltando. era aquele para chegar no ataque, a objetividade. Nunca chegava, então ficava só, como dizer, aquela posse de bola. Se você analisar a posse de bola, vai dar uma porcentagem muito alta, mas só que nem sempre a posse de bola é o resultado do jogo. Às vezes você passa vários tempos com a bola e não consegue fazer nada. O outro time vai lá, uma do jeito, faz o gol, ganha o jogo. Então foi isso que eu achei. Eu achei que o Cid do meio no ataque não estava bem, rodava a bola, dominava para um lado, para outro, mas na hora principal não fazia. A Malhada da Pedra, você pode lá, no primeiro tempo eles tiveram 3 chances claras de gol. 3. O Cid do meio dominava, eles pegavam contato e quase faziam um gol no primeiro tempo. Então era aquilo, eles ficavam na deles, ali, esperando, e quando ia para finalizar. Então, eu achei que foi isso. O Cid do meio ficou abaixo mesmo. Alguns jogadores que a gente sabe, conhece, que tem possibilidade de render muito mais, mas não estava. E sempre tem aquele dia que você. Já aconteceu, acho que com todo jogador que jogou acontece isso. Quantas vezes você tem um time que é favorito, todos dizem que esse negócio de favoritismo também, isso é um negócio que é o seguinte, na minha opinião, o favoritismo, ele é até o juiz apitar, começou o jogo. Eu sou favorito, a gente tem um time, mas na hora de apitar o jogo a gente tem que mostrar o favoritismo ali dentro. Você tem que provar que tem você que realmente provar é favorito. Né? Negócio de na conversa não resolve nada. Então eu acho isso. Aí a gente que jogou sabe disso. O que vale é ali dentro. Começou já passamos por várias situações, né? Tanto de um lado quanto do outro. Você está jogando um time muito bom e entrar com esse favoritismo e a coisa não acontecer. Contra qual time você já jogou que teve essa situação? Você lembra? Tem recordação? Assim, eu vou te dizer, um time que a gente jogou muito bom, começando com essa questão do favoritismo e concretizar. Pronto, esse que a gente jogou muito bom e que não se concretizou. Na final de 90, eu acho que 96, se eu não me engano, contra o Nacional da Rua do Matadouro, contra o de Cici, como era o nome? O Vaziano. Nós não tomamos um gol a competição todinha. Não tomamos um gol. E na final, perdemos a final. Tomamos um gol e perdemos. Gol de Lila, que depois veio jogar na Socrema. Entendeu? Do mesmo formato, tínhamos um time muito bom, que começamos muito bem, terminamos muito bem do começo ao fim. O time do Angiquim de 95, não foi, Nilson? 95, o último campeão, que o Angiquim foi campeão da zona rural. A gente jogou junto, eu e Nilson, pelo Angiquim. Vivemos já as duas formas, já os dois formatos, formatos que você não tem um time tão bom, certo, mas que você... Às vezes até a garra supera. Nós fomos jogar o veterano em Princesa Isabel, né, Nilson? Um time que fazia 12 anos que não perdia lá, né? E nós fomos daqui com
franco atiradores, sabíamos que a gente tinha um time muito bom, mas para eles lá, eles eram muito superiores e chegamos lá ganhando 3-1, 2-1, não foi um negócio assim. A gente ganhou lá dentro, quebramos um tabu de 12 anos lá em Princesa Isabel. E aí, quem joga e passa por isso. Isso, como você lembra agora, são coisas que acontecem, que a gente fez o veterano do Águia e passamos mais de 2 anos Isso. sem perder. O Reinaldo Luciano jogava com a gente. E aí a gente chamou o time de São João do Cariri. Certo. E eles ganharam da gente aqui dentro. Exatamente. O futebol. Ganharam aqui dentro. Quando foi com 15 dias, a gente foi pagar o jogo lá e demos lá lá dentro. dentro. Com até Tá vendo aí? um atacante bem novinho, como era o nome dele? Lá, Negro, né? Negro Bahia. Com acho que 19, Tá 20 vendo? anos, voando, e a gente, todo mundo veterano, e ganhamos deles lá dentro. E no jogo aqui, e a gente perdeu a invencibilidade. E a gente foi Agora, lá. Tem recado aqui pra você, Luciano. Sim, um dos vai. seus filhos, né? Seus filhos no meio do futebol. Tá. Né? E diz que você tem muitos filhos no meio do futebol. Calma aí, deixa eu explicar. Filhos adotivos. Não é complicado, Filhos que não. você treina, filhos que são Sim. considerados pela força que você deu aos caras ao longo desse aprendizado, pessoal que sempre recebe a sua força, como apoio, como você ligou para Natan, como você também treinou, treina Marco, e treinou esse cara aqui, que ele mandou uma mensagem dizendo assim: manda um abraço aí para o meu paizão Luciano, devo muito a ele, sou muito grato por tudo que ele me ajudou. Lelé Paraíba, conhece? Conheço demais. Lelé era um goleiro que não tinha estatura, mas tinha muita vontade. Tinha muita força de vontade, fazia o trabalho todo direitinho. O que atrapalhou ele foi ele não crescer. Lelé é um cara excepcional, quase todo dia a gente se fala, ele me chama de pai. E como você disse, é um dos filhos adotivos que eu arrumei no meio de futebol. Grande Lelé também é parceiro aqui do Monteiro Esporte News. Lelé aí, um grande abraço. Lelé Paraíba, parceiro do Monteiro Esporte News. O amigo também, Aderaldo, também é parceiro do Monteiro Esporte News, da AGS, uma empresa sólida, parceiraça aqui do programa Monteiro Esporte News. A Sportbet, do nosso amigo Rodolfo Dudu, é parceiro também do Monteiro Esporte News. Também a Residencial Rodrigues, nosso amigo Bino de Assis, é parceiro também do Monteiro Esporte News. Quero mandar um abraço aí ao Bino de Assis, que também está se organizando aí para um torneio dia 15 lá na Arena Bino de Assis. Então, os desportistas. Vamos lá. Tem uma história que contam aí, né? Rinaldo Nilson vai saber. Toda vez que eu venho aqui, você tem uma escola. Não, quiseram, é verdade que quiseram apagar a sua história no meio do futebol, cara. Isso aí é conversa de Welton, rapaz. Rapaz, Eu já sei quem é. Ele chegou num determinado lugar Foi. e disseram: rapaz, cadê aqueles jogadores lá, Bolachinha, Luciano? Morreu. Ele disse morreu todinho. Aí complica, né? Aí eu disse ao Welton, se ele não tem história, ele não tenta pagar dos Não outros. pagar dos não. outros, não, rapaz. Sim, só revivendo esse momento que você falou com o Rinaldo a respeito de no dia que a bola não quer entrar. Certo. Eu e Paraíba já passamos por uma situação dessa, no lado dos opostos, né? Eu jogava no Flamengo da Rua do Campo e ele jogava na Águia. Era uma final Águia e Flamengo. Nesse dia, nosso time encurralou eles, o Uda era o goleiro deles, acho que fez no mínimo. Uda, grande goleiro. Muito, muito bom. Uda fez no mínimo umas 8 a 10 defesas. De tudo que era jeito. E uma bola lá que sobrou para Dega, quando eu saí, Dega fez 1-0 e a gente perdeu o jogo. Grande goleador, né? No dia que a bola não quer entrar, meu amigo, não tem isso não. Nossa, Pode ser um goleiro Você pode passar o dia todo que eu chutando. tinha visto ele, aí a gente foi jogar um jogo em Sertânia. Lá vem história, viu? Não, aí tá lá, Dega, eu vi Do mesmo jeitinho, né? Tempo, Do mesmo jeitinho dele. Quando eu trabalhava lá, sempre a gente Por isso que é encontrava. bom esse jogo de veterano, que a gente vê Tem ali o um pessoal. reencontro, recordações. Eu encontrei- bom demais. Eu também encontrei com ele lá na chácara de um irmão de Uda. A gente fazendo um pagode lá junto com o Felipe, aí de repente tava Tarcísio, Uda e outra pessoa lá que eu não Você conhecia. também é pagodeiro, né? Rapaz, a gente faz uma zoadinha aí. Funcionava muito bem. O Dega, ele era aquele centroavante que você não dá Ele já atuou na nada Suprema, pra ele. né, cara? Não, ele Dega jogou não. no Águia na época. Só que ele é sabe aquele jogador inteligente, se posiciona bem.
aquele esperto mesmo. Eu me lembro que quando ele começar Falando em jogo, recordação, eu não sei se já aconteceu a situação com vocês. Lembro na inauguração do campeão do Maracanã, o Ronaldo foi fazer um jogo. Tá entendendo? Aí começou a entregar as camisas e tal, aí entregou a Edilson, o baiano Edilson. Aí disse, ó Edilson, vamos fazer o seguinte, Naldo vai jogar 10 minutos, depois ele entra no seu lugar. Tá certo? Aí Edilson se virou pra Ronaldo e disse, Ronaldo, tu me chama, me tira lá da Bahia pra vir aqui pro Maracanã, pra inauguração do Maracanã. E tu vai colocar Naldo na cantor. Naldo Bene. Cantor. Vai que ele faz o primeiro gol aí. É verdade. Você tá entendendo? Já aconteceu esse tipo de situação, você é chamado pra uma resenha, aí chega lá, o cara coloca um cara abaixo de você, e diz, rapaz, tu me chama pra esse jogo e coloca o cara, rapaz. Já aconteceu? Essa resenha com camisa, quando era na água não tinha problema. Não tinha problema. Porque quando o uniforme. A 10 já vinha dentro do material do Nilson. Mas isso é de família. O material de todo mundo vinha dentro do saco, né? Normal. Ziel também tem preferência por camisa? Tem. Não. A preferência de Ziel era não jogar. Vocês lembraram agora, nesse caso aí que você falou, na época que foi inaugurado o gramado aqui, tá entendendo? Na inauguração do gramado, aquela jogo que eu acho que não sei quantas mil pessoas no campo, quando e aquela festa, enquanto o Rondon rolava lá fora. E a gente vinha com um time da seleção do Monteiro, que depois se tornou a Socreme. E aquele time fazendo amistoso direto, jogando sempre em todo canto. E nesse dia, por acaso, tinha um menino aqui, que ele até era neto de seu Luiz Jovem, Romero, até meu amigo ele de infância. Jogava na Bélgica, né? Romero tinha vindo da Bélgica, já tinha jogado no Náutico, aquele negócio todo, e aí chamaram o Romero, e papapá, aquele negócio todo. Sobrou pra quem dá a vaga? Sobrou pra até mim. Porque eu tenho que, poxa, se tivesse vindo pra mim, porque não vinha também não, mas eu não aceitava. Quer dizer que eu venho jogando o tempo todinho. Agora tem que sair. Aí na hora boa do campo lotado, mas aí na hora que eu vejo, não sei quem jogou na Bélgica, que Bélgica. Sem conversa. É assim. Aí nesse jogo, aí ele entrou de primeira e Teminha ficou no banco. Foi um jogo muito bom, 0x0 com o Rondon do Paulo Afonso. Que eu mesmo depois eu fiquei pensando, porque a pessoa não vai falar nada, né? Mas se viesse o Nilson, Romero vai entrar em teu. Não, Romero entra depois, ele entra no meu lugar. Mas o combinado parece era pro cara jogar 30 minutos só, né? O cara jogou os 2 tempos, foi? Aí complica, né? 30 minutos. Eu falei como mas você final para um gol. E assim, é graça, rapaz. E assim, você, Nilson lembrou bem do time. O time era um espetáculo. Diz aí, Nilson, Luciano, como era o time? Quem era a formação? Não, primeiro quem colocava o time? Naquela época. Isso foi outra época, né? O time que originou a Socremo foi o seguinte: na época o futebol parava, vocês vão lembrar bem, o futebol do Monteiro parava, o Campeonato Monteirense, e a gente ficava alguns meses sem ter futebol. Aí o que a gente fazia? A gente Fazia como uma seleção. Juntava os caras ali, a gente não usava o nome de seleção, porque tinha a autorização que tinha uma liga na época, a gente fazia um combinado. Até aí ficava chamava BR, né? Tinha o BR, que é o pessoal do Braz, e a gente chamava o combinado e aí montava. Aí chamava, era eu, João Carlos, Nilson, Balu, Miranda, Silvano, aquela turma toda, Alfredo Pedrinho, Jurandir, Carlinhos, irmão de Jurandir. E a gente começava a marcar amistosos com eles. Desses jogos, vieram 2 para cá, um contra o time de Teixeira, que nós ganhamos lá, empatamos aqui de 1 a 1, e outro foi muito bom contra o Flamengo de Arco Verde. Nós chegamos a empatar com eles aqui de 0-0. Aí o pessoal que estava assistindo, tomaram gosto, viram o time, já estava
praticamente base, né? tinha uma base muito boa. Aí Assim, foi né, um você- despertou. O material humano que já vinha desde lá de trás, na Olha, década de 80, material aí humano. despertou o interesse. Quando você tem, vamos dizer, para você formar um time profissional Certo. numa cidade. Certo. Então, se você tiver uma base boa da cidade, Quando você é fala uma meio base, caminho andado. Quando você fala uma base, se trata de quantos jogadores? 5, 10, 8? Eu acho que não Na época tinha mais. a gente Não, tinha tem mais sim, de tem 10. mais, naquela Ó, época da Porque Só naquela época. só veio 5 jogadores. Quando nós, Não, só veio. quando nós fomos para a segunda divisão só tinha três. Só tinha 3, que era Pelezão, Chan, Pelé e depois e Fumaça. Aí depois chegou o Zé Teodoro. Foi. Mas aí é onde tu quer Que dizer. também jogava no futebol monteirense. Olha, Né? Zé, Milita. se você tiver uma base boa da cidade, já é meio caminho andado. Por quê? Porque você não vai precisar chamar todos de fora, que é um gasto grande. Naquela época, tinha João Gambá e Balu na zaga. Tinha zaga melhor que essa. Silvano e Pedrinho. Aí tinha Alfredo, eu, Teminha. Era. Né? Silvano, Chão e Pelezinho. Quer dizer, era uma base boa de casa, onde E, você. e ainda sobrava Teminha, Marcos, Toninho Cachoeira, falecido Nelson, né? Muito Tinha jogador que você já tem aquela base boa. Agora, se você for fazer um time para talvez chegar a um profissional e você não tiver uma base boa para ter que chamar tudo de fora, Eu tava vendo. Não tem condições não. Eu tava Financeiramente. vendo no Instagram agora a questão do Serra Branca, que foi campeão na segunda divisão, né? É. Só numa foto aparece mais de 50 pessoas. E diz Quer que dizer- acho que de Serra Branca mesmo, acho que não tem. Não. tem ninguém. Ele não mandou jogos lá em Serra Branca, não. Eu Só digo que pegaram joga o em nome. atleta, só pegaram o nome. Só né? pegaram o nome só. É totalmente diferente Eu da discordo, Sofrêmio. eu particularmente discordo. Totalmente diferente da Sofrêmio. Exatamente. Me diz uma coisa. Agora, se tratando de Sofrêmio, se tratando de futebol. Agora tem a próxima semifinal aí, que é Angiquinho Aroeira. Tá certo? Essa safra de jogadores novos já é digno de um espetáculo de futebol, como lotou o Estado Feitorzão na última semifinal, o sítio do meio, Malhado da Pedra. Está encantando o povo as semifinais, o que o povo está assistindo, está sendo assim, poxa, aqui Monteiro vai dar para formar um time bom para jogar o campeonato, a segunda divisão que nós vimos agora, a Serra Branca, né, um empresário que comprou os direitos de Serra Branca, time profissional, subiu para a primeira divisão, tá certo? Monteiro tem calibre para isso, tem atleta para isso, tem poder também econômico para montar um time para a segunda divisão. Rapaz, na minha opinião é o seguinte, eu acho que para você montar um time profissional é muito difícil, porque é um gasto muito alto, aonde para você manter um time profissional, o que é que prejudica mais os times profissionais, que eu acho, na minha opinião? Por exemplo, você tem um time profissional, aí o que acontece? Você tem que chamar jogador de fora, um treinador de fora. Como isso até nos times grandes mesmo, você contrata um treinador caríssimo, não é? Muito caro. Aí, quando é com 3 meses não dá certo. Aí você tem que tirar ele. Aí você tem que chamar outro, mas você tem que pagar contrato todinho. por completo. Como na época da Sofrêmio mesmo, a Sofrêmio fez muito isso, né, Reinaldo? Chamava um jogador de fora, eu me lembro de ver um jogador da Bahia, não sei de onde, Não dava certo. meio mundo de jogador, mas Adonai. só que você faz aquele contrato. Aí o jogador vem para o treinador, mas não dá. Mas aí onde tá? Você tem que pagar aquele contrato todinho. O coitadinho de Adonai passou. Nunca jogou, nunca treinou. Se for contar o que treinar um treino completo. Se for contar o tanto que aquele menino correu aqui, ele chegava na Bahia e voltava. Eu tinha pena, quando a gente tudo treinando, o coitado só arrodeando no campo. Quando ficou bom, tá pronto, tá, e foi dispensado. Eu me lembro no dia da seleção, meu tio me olhou para ele e disse: Adonai, tá pronto pro jogo? E ele disse: professor, tô. Tá ou não tá? Você vai pro pau. E foi no outro dia, o negócio foi pro pau de arara. E quanto ao jogo, Não chegou nem a treinar um treino completo. viu? E quanto ao jogo da Aroeira e Angiquinho, Certo. eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Tu acha que vai ser mais disputado que o Eu acho. Eu acho que vai ser mais parelho do que Vai o ser mais City mesmo. parelho. Eu acho Os que dois times são muito bons e são abertos, né?
ele não vai ficar naquela de um se fechar e esperar o outro atacar para jogar para uma bola. Eu acho que os dois vão... O Angiquinho era mais favorito, mas pelos acontecidos. Tem Já quatro, tem suspensos, né? Tem 4 suspensos, aí infelizmente teve essa infelicidade com o Hoje Shell, um né? jogador como o Shell é difícil. Aí é onde eu digo, o seio do meio, se tem um jogador como o Shell, finalizador ali. Finalizador. Oxe, é diferente. E por falar em Shell, né, pessoal? A gente quer aqui nos solidarizar com a família, né? Que está passando por um momento difícil. E pedir oração. Mas e dizer para eles que a gente está em oração, ele está sempre em nossas orações. Que se Deus quiser vai dar tudo certo com ele vai voltar a jogar futebol. O Shell, que é atleta do Angiquinho. Isso. Atleta do Angiquinho. O Shell é um menino bom, sobrinho de 2 pessoas que jogou com a gente, do João Carlos, como o Cici mais atrás, jogou conosco, 2 pessoas maravilhosas. Então, se Deus quiser vai dar tudo certo para ele. Tudo certo, ele vai sair dessa. E quanto ao Angiquinho, é bom a gente lembrar, né? Não é vendendo o nosso peixe, mas eu e nosso amigo Rinaldo. Já atuaram os dois nas antigas, né? Mas se você me perguntar, Nilson Paraíba, e aí o Angiquinho? O Angiquinho tem 2 títulos rurais. Né? E graças a Deus eu participei. Nilson estava nos dois, eu estava nos 2 títulos rurais que o Angiquinho tem, você estava. Mas vocês não eu só estava no último, eu era... Mas vocês não fazem igual Vampeta não, né? Fazer igual Vampeta. Perguntaram se Vampeta se ele estava torcendo pelo Brasil, né? Ele disse que não, porque o outro campeão era ele. Se fosse campeão, apagava a história dele. Não corre o risco disso não, né? Se você tem uma história no futebol... E o mais que eu gosto muito do pessoal do Angiquinho, né? Que quando eu vou lá... Não precisa nem perguntar se vai torcer, né? Não, na realidade é essa. Eu sou muito bem recebido lá, joguei não só esses 2 campeonatos, mas graças a Deus, se eu não me engano, eu joguei 4 campeonatos pelo Angiquinho. A gente perdeu em pênaltis. Não vai ser aquela... Copa. Ele disse pra mim, Zé. Copa Tu fez pra mim. Perdi pra Luciano, né? Na Copa Ricardo Vitor. Mas só que eu não perdi o pênalti, não, viu? Não perdeu, não, mas eu peguei. Mas eu peguei 2. Luciano. Não pergunta isso, não. Pergunta se o Rinaldo já fez, não pergunta ele, não. Você faz direto. Agora sim, pergunta se ele faz gol. Porque ele agora deixou de ser goleiro, agora é menino atacante. Abandonou a vida de goleiro agora. Você tem que perguntar assim, você faz gol? Aí ele vai dizer, ele vai ser bem justo, dizer assim, não. Ele sabe muito ruim de gol. Quando a gente vai rachar em algum canto, aí o Luciano quer ser atacante. Né? Contra a vontade de todos, mas eu vou. Me diga uma coisa, no futebol, na história do futebol que você já conviveu, quem foi o jogador mais carrasco para você e quem foi aquele que marcou mais na sua vida? Rapaz, no tempo que a gente começou a jogar futebol de pelada aqui, tinha um tal de um Rocha, atacante. Eita, acaba fazendo gol de gol, meu Deus. Toda vez que a gente se enfrentava, ele fazia 1-2. Rocha que já jogou no time da... Ele jogava muito lá na Matarinha, naquela região ali. Rocha fazia muito gol, era muito bom. O Grêmio de Mamãe. O filho dele é o centroavante. O centroavante é um dos filhos dele, né? Ele joga futebol. E tem 2 que jogam na Aroeira, né? Cafezinho e Ricardo, que é conhecido como Rato. Mas nem Luciano Frisou, é um dos caras que eu... Era impressionante, cheio de gol. Era impressionante, Rocha. Ele foi o que mais te marcou na história? Tem mais alguém assim? Eu mesmo. Não, tá bom, Dico. Tá bom? Eu mesmo, na época que eu assim, joguei, como meu campista, achava bom demais, que às vezes não estava nem tão bem na partida, o time da gente tá, aí eu lá e resolvia, era o Kio e Lesso. A gente jogava, meu amigo, às vezes a gente não estava nem bem, mas eles achavam um jeito de um gol. Aí isso para o time já é bom. É isso que eu digo, quando você tem um time que tem finalizadores bons, é bom demais, porque você no meio de campo ali... É uma possibilidade grande de gol. Você às vezes não está nem tão bem, o time fica só arrodeando por ali e tal, mas quando chega nele numa jogada que você nem espera, ele decide. Então são 2 atletas, isso eu estou dizendo só assim, né, que eu lembro, mas teve muitos, um cara como Chamiro na época da gente, ele resolvia.
Outros mais. Chão e Pelé. Pelé, por exemplo, Pelé driblava numa defesa todinha e fazia um gol. Jogava, era aquele jogador. Não era igual o Silvano, não, né? Silvano driblava todo mundo, aí voltava para debaixo do gol. Quem gostava de fazer isso também era Pelézinho. Aí Sabará dava uns gritos dele lá. Pelé, do jeito que eu lhe trouxe, eu levo. Ô Reinaldo, e pra você que era lateral, teve o cara mais difícil de marcar, que o lateral pega muita predeira, não é isso? Rapaz, eu acho que Quinho foi o ponto esquerda pior que eu já marquei. Principalmente quando jogava na Matarina. Campo da Matarina ele ia descendo. E o freio dele, o freio do Nequinha era ABS. E ele já tinha uns caminhozinhos lá. Tudo. Sabia de tudo. Ele pegava descendo assim, dava a tapa e ia-se embora. E quando chegava, porque é a barreira, né? Descida assim, ele pegava, quando chegava em cima da risca, ele freava. Agora os meninos dos freios bom, ele freava ali, parava. Ele sabia todos os trilhos ali. Acho que o ponto esquerda mesmo, que eu joguei assim de lateral direito até, acho que sei lá. Lesso ainda atua, Lesso ainda joga? De vez em quando joga já de veterano, né? Mas o Quinho era. Aí depois, você vê quando a gente formou o Independente, foi Luciano, a gente formou o Independente, e Quinho Lesso jogava, só que Quinho a gente botava ele de lateral esquerdo. Por quê? Quinho lateral esquerdo ninguém esperava, quando ele passava. E ele jogou muito jogo, não foi? Por quê? Ele ali de lateral, às vezes eu pensava até que ele era o ponto esquerda, porque lá atacava demais. Então já era uma vantagem também, ter um lateral que atacava igual ao ponto esquerda. Dica, eu estou lembrando de uma situação agora que está falando em Quinho. A gente jogando pelo Angiquinho, uma semifinal de manhã. O Nilson estava comigo no Angiquinho nesse dia. E de manhã, infelicidade de pegar Quinho. Aí não tinha quem voltasse com quem. Ele disse, pai, você vou pra tu. Toda vez que quem passar, tu pega. Ele disse, logo eu. Ele te vira. Tu já foi expulso alguma vez, Nilson, do jogo, da partida? Já. Pouco, mas já. 2, 3 vezes, uma. A gente foi expulso do banco treinando na água, não foi isso? Por uma pessoa aqui, né? Foi. Rapaz. Foi mesmo. Primeiro fui eu, depois foi tu, né? Ele expulsou o banco todo. E como jogador, assim, uma que me marcou muito foi um Águia Tabajara. Águia Tabajara? Eu e Bacurau. Agora, Bacurau pelo Tabajara. Pelo Tabajara você pelo Águia. E uma jogada, a gente jogava na seleção do Monteiro, jogava junto, tudo. Eu sei que por ali eu ia passando, Bacurau na época, sei lá, eu sei que nem eu entendi. Ele passou e deu uma cotovelada. Eu entendi, né? Na mesma hora a bola veio alta pra ele. Aí acho que no sangue quente ali. É agora. Na realidade era Walter Leite, o juiz. Walter. É muito rigoroso, né? Muito rigoroso. E na hora assim eu saí dizendo coisa com ele, sabe? Eu acho que Walter viu aquilo, sabia que tinha acontecido alguma coisa. Então ele. Aí no que eu pulei os peitos dele assim. Aí normal. Walter, e no certo era pra mim só me expulsar. Tu pulou nos peitos do Bacurau. Na hora. Lembra disso? É meu amigo Bacurau, mas a gente passou porque era amigo, viu? Não, mas depois passou um tempo mesmo. Aí Walter me expulsou nós dois. Porque na realidade era só eu, mas Walter viu que tinha alguma coisa, que tinha acontecido. Porque ninguém ia fazer isso de graça, né? Mas são poucas vezes que eu fui expulso. Hoje, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Hoje Monteiro, se a gente fosse homenagear os desportistas, de fato, uma homenagem, por exemplo, vai ter a final lá da Copa Dr. Chico. Eu acharia a Monteiro TV está se programando, fazendo uma seleção para a gente dar uma homenagem a esses atletas, ex-atletas, pessoal que tem história no futebol, pessoal que tem história na arbitragem, como o Letaço, que é um cara que iniciou aqui, que fez um trabalho como o Murilo, tá entendendo? Como um Balu da vida, os caras que tem uma história no futebol, que em algum momento da história do futebol do Monteiro, eles foram figuras lendárias e merecem ser homenageados, que eu acho, na minha visão,
que essas pessoas estão sendo esquecidas, Uhum. tá certo? E tem que ser homenageada, porque o importante é homenagear em vida. Porque Certeza. depois que morre, cara, o cara não conseguiu usufruir daquele momento. Tá entendendo? E a gente da Monteiro TV, do Monteiro Esporte News, está programando aí uma homenagem a alguns desportistas de Monteiro. Tem mais pessoas, Tem mais né? pessoas. Só na casa de News você encontra 2 pessoas. Um já é o suficiente para a família toda. O avô e Ziel, né? É grande figura. Aí você pega o pai de J. Júnior. Sim, Aí lenda. você, Lenda. através de Dr. Sérgio, você vai homenagear o seu Mariano. Sim, Tem quem tem o mais? Mariano, aí tem Romualdo. Tem Romualdo, que era Tem o pessoal dos Batinga, como é o nome dele? O pai de Batinga, como é o nome dele? Sim, Seu Natanael seu foi uma Natanael. figura marcante dentro do futebol, Eu que acho que infelizmente morreu. Tá faltando uma homenagem. Tonho a esses Aleixo, Tonho Aleixo. Edivaldo Marivaldo. Já chegou a jogar alguma coisa? Louro. Louro não. Muito bom de bola. Na hora, Ele só Gabriel. na hora da conta ele é bom. E assim, ó, aí você pega um Gabriel da vida, que foram pessoas marcantes. Porque na importantes. realidade, a Só Creme, quando começou, foi com Edivaldo, Toninho, Tonho Aleixo, né? Marivaldo, foi Simoriano, aquela turma que Memória. que se reuniram e através da seleção de Monteiro, Dr. Sérgio, com a mãe dele, muito amiga de Dona Rosilene, né? Que era na Outro cara época. também que merece ser homenageado, Dr. Sérgio. Um cara. É o segundo camisa 10 do Monteiro, né? E o primeiro é ele. A gente Ele fica já nessa. separava 10 dele também. E assim, Dica, A gente fica nessa. eu acho Seu que briga, né? Sérgio é importantíssimo ser homenageado. Ah, eu- Mas a mãe dele, Vilma, deveria estar também nessas homenagens, porque assim, ela foi foi essencial. mesmo Pra formação da sua de Pouquíssimas longe. pessoas sabem disso, né? isso, Pouquíssimas poucas. pessoas sabem que tem pessoas por trás dessa criação, dessa Mas história. ela lá em João Pessoa foi quem Era que resolvia tudo lá. resolvia tudo, passar o creme. Facilitava Logo, muito o trabalho. como ela muito amiga da doutora Rosilene lá, na época que era, Gente boa, né? que era Presidente. chefona A da chefona. Então, como ela resolvia tudo. E pessoas de fora que eu digo a você que os meninos vão concordar, que merecia ser homenageado era Sabará. Sim. Sabará teve uma passagem aqui na Ainda é época. vivo? vivo. Sabará teve uma passagem aqui. Eu ouvi falar muito de Sabará. Ele teve uma passagem por aqui nas antigas, treinou um time aqui. Na seleção de Monteiro, da seleção na de época Monteiro. de Jorge, que Jorge era formou independente. É na época que os homens andavam de Mas ele mora tamanho, em calça. Monteiro? Não, mora em Não, Campina mora em Grande. Campina Grande. É uma das figuras, né? Pessoas assim deveriam. Muito importante. Ele foi do tipo do treinador o seguinte, porque teve treinador que passou aqui que agradou a uns e muitos não. E Sabará era o cara que todo mundo tinha liberdade com ele. Sabará era um cara que ele dizia, eu tenho um elenco na palma da minha mão. E tinha mesmo. Se ele dissesse, ô Luciano, você vai ficar no banco, quem vai jogar é Simval. Eu digo, tranquilo. Fulano, quem vai jogar hoje é Cicrano. Só não com isso, né? Nilson ele dizia, você é muito polêmico, Nilson Paraíba. Nilson Paraíba. Mas isso não fala muito calmo, tranquilo. Por quê? Toda a vida ele foi assim. Mas quando o Bará vinha falar com ele retrucava. Mas quando sabe, é assim, Nilson, eu digo, mas eu fiz certo. Ele fez não, aí o cara ficava, ele dizia, Nilson Paraíba, você é muito polêmico. Essa é a história do futebol. Mas Sabará é uma figura, figuraça. De vez em quando, um ano atrás, ele veio aí, que ele sempre gosta de vir na festa de Flávio, Pontinha, aquela festa da Aleluia. E Flávio José, é culpado de Flávio. Flávio José gosta muito dele, desde aquela época. Então ele vinha, aí eu até vi ele. Passava 2-3 dias por aí. O negão gosta de mal, aquele negócio tudo mentira, bola. Vai boy todo. Gente boa demais. Sabará deve ter uns 150 anos, tem? Se não tiver um mais. Vamos lá. Competições em Monteiro. Temos aí a Copa Dr. Chico. Falta mais competições, sub-20, categoria, falta outros tipos de competições. O que está faltando aí para que o trem ande em relação a competições? Que é o seguinte, de faltar a gente sabe que falta. Por quê? Nem todo quarentão
tem condição de jogar no meio, na Copa Dr. Chico, jogar com qualidade, que eu digo. E nem todo garoto de 20 anos ou menos tem condição de jogar a Copa Dr. Chico. Certo. Então você tem que fazer uma integração, tem que fazer competições para que essas pessoas se integrem. Tanto o garoto de um sub-15, um sub-20, um veterano acima de 40, 45. Por exemplo, se tivesse um 40, você estaria no meio, ia... Eu disputei o último agora, que eu vou em Bino. A águia ia entrar? A gente sempre entra, Sempre entra. Quando é o quarentão da cidade. Certo. Né? A gente nunca deixou de participar. Nós participamos do Serra Você Branca. também participa? Não, Tem- a gente sempre participa. A gente participou em São José do Egito, participou em Serra Branca, participa aqui. A gente é teimoso. Esses Mas tem que times participar. de quarentão, Dica, eu acho que a gente foi os primeiros a fazer uma equipe, tá rodando por aí. Foi. Nós chegamos a jogar com 13 no Presidente 13 de Vargas. Master. 13 de Master. Eu vi, Logo quando o Gil Baiano deixou o 13, né? Mas E não é foi. falar do gol que ele fez, não, né? E o Não chapéu que ele tem, deu. não tem como não lembrar, não. Driblou todo mundo, foi? Não, deu só. O cara meteu uma bola Ei, pra mas ele, também- Toninho foi nele, ele deu. Mas O chapéuzinho. não falo no golaço de Rosmar também, não, viu? Eita. Contra. É conhecido. Eu acho que a gente foi os primeiros a formar Foi, o né? time e ficar rodando. A gente, como eu já disse, a gente passou 2 anos, mais de 2 anos sem perder. A gente Também começou- com um elenco desse aí. Praticamente todo final de semana a gente Jogando jogava. Essa competição lá de Serra Branca, a gente tivemos só um empate, foi, Valério? Foi, Mas foi só empate, vitória. né? Fomos campeão invicto também. Um time muito bom, muito Deixa bom. eu agradecer Pra mais uma você vez. ver, na final, a gente ganhou de 6 a 1, Foi. Na final. Do time de Serra Branca. Show de bola. Deixa eu agradecer mais uma vez ao Sport Bet, ao Residencial Rodrigues, nosso amigo Bino de Assis, Sport Bet, abraço aí para Rodolfo, Eduardo, tá certo? O Monteiro Sport News também agradece, a AGS, uma empresa sólida, agradece também ao Lelé Paraíba, o filhão aqui do Luciano, né? Cria de Luciano, que é Cleves, né? Clemens. O goleiro conseguiu fazer um gol contra dele mesmo. Kel. Aí disse assassino, não! Não foi de jeito que eu te ensinei, não! Agradecer, né, a AGS, aí, uma empresa sólida de Aderaldo, lá de Santo André, também está nos assistindo, né, ao vivo, tá certo? Então, agradecer também essa galera aqui do desporto monteirense, essas figuras do esporte monteirense. Mas, falando em competição, falta um quarentão, falta um sub-20, falta trabalhar também essa garotada de 15 anos, 17 anos, 16 anos, porque assim, é daí que a gente vai vendo a nova safra, como diz no futebol, a nova geração, né? Tá faltando um incentivo para essa nova geração, para a gente ver aí, porque chega o tempo no futebol para todo mundo. Chega um Com tempo que certeza. não dá mais pra- Infelizmente né? Que a vida do jogador de futebol, que eu vejo assim, na relação no meio do futebol, 15 anos, 20 anos. Eu sempre digo Dependendo do assim, cara. às vezes a gente conversando, como você disse, para tudo chega o tempo, né? Aí às vezes eu via lá, quando ia começar os campeonatos, né? Os times iam lá chamar Tom para jogar, aquele negócio todo. E eu só lá, eu imaginando comigo, eu digo, tá vendo aí? Antigamente vinha me chamando. Quando né, eu velho? era novo, quando ia começar um campeonato, era meio mundo de Eu gente. ficava vendo pra onde é que eu ia, né? Onde era que eu ficava para ver escolher, e depois eu vi, ninguém me chama mais. Hoje eu tenho que me oferecer. Tá Se vendo quiser aí? jogar, tem que Tá vendo oferecer, aí? velho. Mas o tempo chega para todo Isso. mundo. verdade. Ó, Dica, Não tem. eu lembro que o menino fala aí nessa época de Chibata e tal, a gente jogava o aspirante, você tinha a competição do monteirense adulto e tinha E paralelo tinha os aspirante. aspirantes. a preliminar, era o campeonato também. Na primeira fase, o aberto ia jogar Água e Vaziano. Jogava o juvenil, o aspirante da Água, contra o aspirante do Vaziano. E depois iam passando de fase. De fase, né? E era pegar. E assim, a gente cresceu fazendo isso. E aí o que é que acontece? A gente fica se espelhando naquele cara, naquele jogador que trazia. Você via um Luizinho lá de Boa Vista jogar, aí você via um Chibata. Mas tu não fala nenhum dos meninos daqui. Pô, os meninos daqui a gente jogava junto com eles. A gente ia treinar, tinha um treino lá que a gente treinava com eles.
entendeu? E os meninos, se a gente via, ou esses caras de fora, você via talvez na sexta, né? Talvez na sexta e no domingo, de certeza. E aí você via os caras jogar. E quanto mais esse negócio de assim, não, tem que ser uma competição monteirense, tem que ser uma competição fechada. Você só cresce quando as pessoas boas, craques, estão do seu lado. Certo. Ninguém cresce com pessoas que jogam menos que você. Não dá. Entendeu? Não dá. Se você está jogando do lado de um cara que joga muito, joga melhor do que você, tem um nível altíssimo, automaticamente você também vai se preparar para chegar nesse nível. Foi o que fizeram com o Rondinei, né? Exatamente. Por que é que Brasil. naquela época Monteiro tinha grandes times? Por que é que chegou a um ponto da seleção de Monteiro rodar por tudo quanto é canto aí, você fazer um time de segunda divisão com uma base que trazer 3 jogadores só de fora? Por quê? Monteiro tinha um campeonato numa competição de um nível altíssimo, um nível a nível Paraíba, vamos dizer assim, que os meninos jogaram a Copa de Integração sem ninguém de fora. Só com os meninos daqui. E a Copa de Integração era como se fosse uma segunda divisão hoje. Se não fosse mais forte, né? Exatamente. E começou, né? Quer dizer, começou não. E só é possível entender dessa por conta das competições de alto nível municipal, e aí surgiu os atletas, e aí, né, obviamente que o pessoal, poxa, dá pra montar um time aqui pra disputar. O que é que acontece? Vamos supor que em Monteiro tenha, vamos botar 20 jogadores de alto nível, um exemplo, eu sei que tem muito mais, mas Nilson faz um time, Luciano faz outro, certo? E aí Nilson chama 5 jogadores de fora, certo, de um nível bacana. Esses 20 jogadores vão assinar com o Nilson também? Não. Vai dividir, vai 10 para lá, porque já tem 5 bons aqui. Não, não vou jogar aqui, eu vou jogar no time de Luciano. Exato. Aí Luciano traz mais 5, aí só vai mais o quê? Mais uns 8. Já vai sobrar outros que vão fazer outro time de nível forte. E assim, esses 20 jogadores vão se espalhar em 4, 5 equipes. Não vai todo mundo para uma equipe só, porque os caras não vão jogar. Só fica um ano lá. Nos outros anos todo mundo vai querer jogar. E até para quem vai assistir, é bom demais você assistir um cara que você... Não, com certeza. Rapaz, com certeza. que cara pagou. Isso, você vê um cara que... naquela época... Meu irmão, você viu um Bebeto, um Grandotelo, né, Luciano? Ó, Sulipa, aqueles caras, Zema, na época do Tabajara, tantos eu gostava muito de ir para o você jogo da Socrema. Isso. Eu gostava muito de ir para o jogo da Socrema para ver Berna jogar, cara. Eu penso num baixinho rápido. E ainda eu era fã. E para você ter ideia, se você for ver ele jogar hoje, ele não muda muito não. A gente sempre participa de um jogo beneficente que tem lá na Matarina. Jogo festivo, até em homenagem a Quinho. A gente está sempre fim de ano participando. E 2 anos seguidos que a gente leva o Berna, né, Reinaldo? Exatamente. E Berna é aqui de cima. Sempre quando tem uns amistosinhos aí me chama, eu chamo ele vem, até treino. Gosta demais. Essa competição que nós disputamos lá em Serra Branca. Até treino, às vezes tem uns treinos ali em Gleudo, ele me chama, eu chamo ele vem. Cara que gosta. Aquela competição que a gente disputou em Serra Branca, que fomos campeões. Se eu não me engano, ele foi o artilheiro, né? Fez gol. Ele estava com ele. Ele e Jair. Todo jogo ele era gol, 2-3. Então, assim, gente boa. Um cara também que mais aí ele é do Pernambuco, né? Como o Rinaldo estava dizendo, aí é um tá, é você fazer aquela competição aberta, por quê? Porque você vai dar a oportunidade de vir e depois disso você faz amizade grande. Isso. É muito bom você chegar. Eu mesmo, quando eu vou em Sertã aqui, vejo aquele pessoal que eu joguei. Sim. Sumé, Serra Branca, os caras. Aí quer dizer, se você faz aquela competição fechada só daqui. Tá certo, tem que ter, tem que ter, mas tem que ter aberto, porque isso gera amizade, gera tudo no mundo. Com certeza. Aí, assim, uma história minha mesmo, que você diz que eu gosto de contar a história, quase ninguém sabe. Papai era dono do Águia, sempre joguei no Águia, e na época eu novinho, aos 16, 17 anos, e jogava direitinho. Todo mundo, mas rapaz, eu sempre jogava no aspirante, porque também o aspirante naquela época era pesado. O nível era alto. E eu não conseguia jogar no titular. Ziel era o treinador, o pai presidente, o irmão treinador. E eu não jogava no titular. Mas por quê? Aí pra você ver, deixa eu dizer, qual foi o time que eu joguei primeiro titular?
o rival, o Tabajara. Quase ninguém sabe disso. Miranda. Quer dizer que o primeiro titular que eu joguei foi o Tabajara. Aí um jogo, o Tabajara tinha um meia esquerda, parece que eu estava no Liô de pesquisa. Se eu vi Aí ele não pôde vir, aí Miranda falou comigo, Miranda também era amigo da gente, aí, ô Nilson, se eu te chamar para jogar no Tabajara, tu vai? Naquela época tinha A rivalidade. Era uma competição, aí aí eu digo, ó, eu vou, eu gosto de jogar. Aí, mas aí ele disse, se a gente falar com o Rael, será que ele deixa? Ele fala, aí foi ele e Brasil. Chegar lá e falar com o papai disse, bom, se ele quiser ir, vai, não tem problema. Aí eu digo, eu vou. Aí joguei esse jogo pelo Tabajara, porque o meio esquerdo lá não tinha vindo. Aí quando eu joguei pelo Tabajara, aí do próximo eu já fui titular do Águia. Aí também já. Vira aí, agora depois disso aí. Já fez Isso é- expulso contra o Tabajara, Nilson? Não. Nunca fez gol contra o Tabajara. Mas fez gol Contra o Tabajara? Contra o Tabajara. Você jogando na Águia, Não, Tabajara. porque gol, não. Tu nunca fez gol no Tabajara, Nilson? Logo eu Você joguei, não sabia? Não. Verdade. Logo eu também não foi muitas partidas não. Porque quando começou naquela época Águia e Tabajara, a gente jogou pouco. Aí depois acabou a Águia, acabou o Tabajara e formou a Sol Creme. Foi. Depois lá que Isso. no meu tempo, quando eu comecei a jogar, joguei pouco. Eu não me lembro, eu joguei pouco contra o Tabajara. Porque já foi tempo de finalizar os dois times. Porque você vê que a Sol Creme formou em que ano? Naquela 92. seleção? 92, né? Mas antes ainda não teve bem um ano na seleção. Teve. Foi. a Copa Integração. Eu também. Foi, quer dizer, 91 por aí. Pela idade da gente, quando eu assistia muito a Águia e Tabajara, mas naquela que eu me lembro que eu ia só com jogador. Eu ia pro campo na época, Paulo Cidinho, Luizinho, mas eu ia só assistir, né? Mas aí, quando eu comecei a jogar, eu joguei pouco. Eu não me lembro. Eu também, eu só lembro. Ganhou, que até foi um gol de Silvio. Eu só lembro desse jogo mesmo que eu joguei, é uma Tabajara. Não é o que eu tô dizendo. Por quê? Porque quando a gente começou a jogar com pouco tempo, acabou os dois e formou a Sol Creme. Aí depois que a Sol Creme formou, aí não voltou mais. Aqueles times Vaziano, Nacional, tudo ali acabou. Aí formou só a Sol Creme. Aí depois voltou os campeonatos, voltou o Vaziano, voltou o Nacional, também é bom que se mas diga- Águia e Tabajara não voltaram depois da Sol Creme. E Tem que assim, registrar é isso. bom que se diga também que na realidade eu também nunca fui fazedor de gol, não. Quem foi o jogador mais polêmico que vocês conheciam? Polêmico? Que fazia zoada em tudo? Pedinho. Pedinho. Não tem Tem ninguém, outro tem mais que ninguém, Pedinho Guerreiro, não. ninguém de Pedinho, não. Pedinho discutiu com o Um calendário. calendário, dentro do vestiário. Alfredo mostrando que a data estava disse, não, quem está errado é o calendário, não sou eu não. Era um jogo no meio de semana. Um jogo no meio de semana e acho que foi o Alfredo mesmo. Apontou e aí Pedrinho disse que ele era conversa que ele estava errado, que ele estava errado. Aí vamos olhar. Aí vamos olhar no calendário. Quando chegou lá, Pedrinho disse, se o calendário está errado, a data é essa. É a primeira vez que Você não Quem era o cara mais resenha no mundo do futebol, cara? Que vocês lembram daquele momento? Porque tem muita resenha. Não, resenha no futebol. tem muito resenheiro. Bom, Silvano, aquele cara que não sei, fora Silvano. falar em Silvano, só tem ele mesmo. Presepeiro. Silvano sabe aquele jogador que é bom no elenco, porque ele brinca, ele Não faz tem aquela tempo ruim, não tem tempo ruim pra ele, não. Não tem tempo ruim, ele brinca com um, brinca com o outro, faz uma piada. E assim, tanto fazia a brincadeira dele ganhar de 1.000 e perder de 10 mil. Até hoje. Na ele é segunda-feira cheio de- a resenha era garantida. Até hoje é. Agora outro cara assim que sempre ficou na memória que eu era Chan. E sabe em qual sentido? A gente vamos dizer uma viagem daqui para Campina. Entrava no ônibus, ele pegava aquele tocando o tantã, aquele negócio. Meu amigo, eu nunca vi um cara saber tanto de música como ele. Ele ia tocando, mas ele não repetia uma música não. Não sei como é aquilo não. Agora Só não era bom pagodeiro. fã de pagode demais. Agora eu sabia que não era, terminava um, entrava em outro. Oxi, não acaba não. Agora deixa eu fazer uma pergunta, porque eu lembrando daquelas histórias do jogador de futebol, né? Acontecia também aquele momento de resenha, por exemplo, assim, o cara que era o pai de santo, que
fazia aquela. Vamos entrar, tem que tomar a garapa, tem que fazer um ritual. Sim, Tinha também isso aí. Naquela época que tinha muito. Era, rapaz. Que é o cara vamos fazer jogar isso. bala. Se não tiver esse negócio aqui, esse ritual aqui, nós pegamos o jogo. Na pé da trás. Na época do amador a gente não tinha muito essa parada não, mas quando passou para a segunda divisão, tinha que ter jogar bala, detalhe do gol, jogar sal grosso. Tinha que ter era um refrigerante de 2 litros com a raspa, com a poeira, a garapa, né? Não servia para nada. Aí Sabará saía distribuindo para todo mundo. Tu quer, fulano? Tu quer? Aí quando chegava em Balu, o Balu disse, deixa o resto para mim. Quando sobrava assim um meio litro, o Balu tomava todinho. Ele disse, é bom com pão. Tava feito. Relembrando essa história. Porque relembra. Eu acho que foi a primeira vez que eu inventei de tomar esse negócio. Aí disseram que um comprimidozinho tá de um salzinho, era um jogo do Água. Aí todo mundo, Não tem experimentar. não, Não nada. Aí Tem hoje em dia, imagina. No profissional tinha? eu sei que aí um bocado tomado, né? Eu tomei também, que disse que dava um. Aí quando terminou o primeiro tempo, quando a gente ia saindo, eu vi o chefe sentado no banco, com frio da gota. Foi, chefe. Ele disse, foi aquele negócio que eu tomei. Eu digo, ô chefe, e não é que eu tô com frio também? E o chefe, Zezinho Maciel. Era Zezinho Maciel. Eita, Jogava pelo menos em mim, pelo menos em mim, deu aquele frio. Rolando. Frio Os caras assim. também merece ser homenageado. Com certeza. Porque assim, ó, É. eu vejo assim no meio do futebol. O chefe era aquele cara também que todo mundo queria ter no time. Cara, Ainda hoje. Tem aquele jogador que todo time quer, que é aquele cara bom de grupo, porque um time de futebol ele tem que ter aquele cara que não adianta ser só bom jogador, tem que ser aquele cara bom de grupo. Pacificador. E falar em chefe, Luciano Saba aí, Alegria, é bom estar Luciano Saba aí, esse jogo mesmo que a gente foi para Picuí, se lembra? Foi. Aí a gente tinha acontecido 2 incidentes antes. Certo. Um tiro lá que a gente ia passando em Teixeira, que houve o negócio do tiro, pegou aí no braço de Dimas, e o outro foi quando a gente vinha de Ingá, que atiraram no ônibus. Então, 2 seguidos, passou 15 dias para acontecer isso. Certo. Aí o prefeito não deu mais o ônibus, e faltava esse jogo lá em Picuí, bem pertinho. Aí eu sei que a Luiz era o presidente na época, aí chamou Nildo, foi a Toyota de Nildo, pra gente ir. Aí, Olha só, olha mesmo, eu tava saindo daqui para Picuí. Numa Toyota. Já pensasse? Pedrinho tava no meio? Tá, pedi jogava. Eu sei que nesse dia aí, não lembro não. aí disse que o chefe vinha, né, que ele morava na Rua do Campo, e a gente ia sair ali de frente à Pinincha. Certo. Aí lá vinha o chefe com uma bolsinha e tal, aí quando ele olhou, ele viu que era a Toyota, o chefe, ué. Pá, voltou quietinho. Não quis ir Toyota. A gente foi, agora foi um sofrimento. Eu me lembro, meu amigo. Aí, mas assim, nós passamos em Sumé, que o nosso zagueiro e o atacante era de lá, né? É Neném, né? Neném e Já tava esperando. eu era ponta esquerda. Entende? Não. Denis. Não, irmão do Guri, Armindo. Armindo. Aí encontramos Armindo, né? Aí disseram, vamos na casa de Neném. Cabia todo mundo da Toyota. Ia pouca gente, só ficou um na reserva. Ficou só. Aí- Quem era que queria ir? Aquele fim de mundo, um carro confortável daquele. Aí quando nós passamos em Sumé, né? Aí a casa do Neném é essa aí, batemos na porta. A mulher disse, pra que é? Pra jogar é? Ele não vai não. Aí fechou a porta, né? Aí eu disse, mas rapaz, 2 goleiros, era eu e Beto na época, e 9 jogadores. E agora? 9 não, 10, né? Faltava um pra completar, né? Aí vamos passar em Sumé, vamos passar em Serra Branca e a gente pega Aderaldo. E lá tinha uma semifinal, era um jogo importante lá. Aí o cara do time disse, não, eu não libero Aderaldo não. Aderaldo não vai não. E nós chaleramos muito, o Galego até interferiu, o Galego, não, libera que os meninos estão precisando, só vai os 11 e só sobra um. Aí esse que Aderaldo foi. Pra que Aderaldo foi?
Foi o cara subiu, deu um cotovelada que arrancou o nariz dele. Pô, aí quando a Luiz olha pro banco, só tava eu. Começando aí, a Luiz disse: bota uma camisinha ali de volante. Eu digo a Luiz: eu vou pro gol e Beto vai pra jogar de volante. Aí tá certo. Aí eu fui pro gol, né? Aí nisso Beto foi. A bola veio em mim, eu segurei, aí saí com o Beto, né? Beto pisou na bola e olhando pra cima, né? Beto! O Beto olhou, o cara tinha roubado a bola. Acorda, Beto. Cadê a bola? O cabelo tá chutando em gol. Aí, esse jogo teve resenha. Aí, um pênalti eu defendi, né? Aí, quando foi no finzinho do jogo, uma falta. Aí, Nilson vai e bate. Não, a gente já tinha empatado, aí tava Foi, 1-1. tava 1-1. Aí no fim do jogo teve a falta, que aí eu bati a falta e fiz o gol. Aí, Nilson fez o gol, né? Só que o árbitro que ia de Campina Grande apitar o jogo não foi. Aí pegaram um lá de Picuí mesmo. Certo. Aí fizemos uma súmula lá numa folha de papel. Mas só que assinado pelas duas equipes, né? Aí ele, o árbitro disse: se vocês vão passar em Campina Grande, entrega essa ficha lá a fulano tal que ele tá esperando. Era a Tobias de A Passe. Tobias de Passe. Aí depois eu encontrei com ele lá no Campinense. Aí a Luiz disse: tá certo. Aí a Luiz olhando o resultado do 1-1. Aí disse: não, tá errado. O cara anular um gol daquele que Nilson fez de falta, deu impedimento. Não, o jogo é 2-1. Aí o cara entregou a suma do jogo a vocês. Aí, Fica lá 2-1. a Luiz pegou, só foi arredondado. Então 2 assim pro outro, ganhando de 2-1 o jogo. Chegamos lá, olha aqui, Tobias, foi 2-1 pra gente. Ficou 2-1. E eles também não tinham mais chance. Não tem mais chance. Nem ligaram. Mas assim, conta aí vocês dois, eles se envolveram, os dois, num fato, nesse dia lá de Teixeira, sabe? No dia do tiro. Nem me lembro. Atiraram em Dimas e tal. E Dimas estava fazendo o quê? Dimas era massagista. Era massagista. Aí, mandaram se abaixar. Abaixa todo mundo. Termina a história, vocês dois. Mas o gol foi o seguinte. Aí eu acho que gritaram, eu não sei. Era, passando na calçada. Eu sei que pá! Os caras sempre gritavam. Aí Dimas dizendo: tô baleado. E ninguém ia acreditar, porque tava tendo até uns fogos de artifício. Era época de São João. A Miranda dizia: isso foi um. Aí o motorista. Eu dizia: o motorista era o doutor Guariba. Certo. Aí quando acenderam a luz, estava sangrando mesmo. Aí para, doutor. Aí o doutor parou o ônibus e nisso o cabo vinha atrás com um revólver, né? Aí Luciano estava lá na última cadeira, aí quando botou eu tava por trás de tu, tava todo abrindo na minha frente, com um revólver. Não, quando eu fui ver assim, o cara botou a revólver no cara e disse: foi você que gritou? Aí eu disse: Nilson, o cara tá aqui. Aí entrou, aí debaixo daquele da cadeira, eu, Nilson e a Bidas. Não, aí nisso, os caras: bora doutor, bora, o cara vem aí armado. O doutor, acho nervoso. Aquele ônibus, o batom tinha aquele negócio que tem no meio do ônibus, né? Aquele ônibus antigo. Aí tem aquele negócio de abrir a porta. A maçaneta assim, o doutor, em vez de passar a marcha primeiro, passa aí, abrir a porta. E o cara com o revólver. Agora foi mesmo. Aí ele abria e fechava, e aquele nervoso, assim, procurando a marcha. E cadê? Aí, eu sei que depois o cara foi embora e depois para tirar a bida era gordinho, baixinho, desses entroncados. Eu meio comprido. Aí eu dizia: a gente dizia assim: eu dizia: ô Nilson, sai tu aí? Aí eu disse: não, sai tu primeiro. Vai, Abida, te levanta, Abida. Sem ninguém conseguir sair debaixo de um banco daquele, dessa altura assim. E o doutor lá: bora, doutor. O doutor abria a porta, fechava e nada do cara. É bala! Ei, pessoal, a resenha tá boa, o bate-papo é bom demais, sempre bom bater um papo com vocês em relação ao esporte, ao futebol, né? Semifinal agora, domingo, Angiquinho e Aroeira, né? Angiquinho e Aroeira. Promete um jogo, vocês vão estar lá presentes. Quero saber também de vocês se a gente vai comentar esse jogo, porque assim, é um jogo que com certeza vai lotar mais uma vez o Estádio Feitosão. Os monteirenses que amam futebol, vocês também que fazem parte da história do futebol, tá certo? Vão estar presentes nesse domingo lá no Estádio Feitosão. Tem um favoritismo? Vamos por parte. Luciano. Não, em termos de favoritismo eu creio que não tenha não.
porque as duas equipes estão se respeitando muito, porque eu faço um trabalho com o Marcos e a gente sempre escuta, né? Tanto de um lado como do outro. Tem amigos do outro lado também. E as duas equipes se respeitam muito. Eu acredito que vai ser detalhes aí. O ganhador vai ser quem aproveitar melhor as oportunidades, óbvio, né? Mas quem tiver mais tranquilidade, tá a bola no chão, souber chegar, eu acho que sai como vencedor. Não. Eu acredito que desses jogos da semifinal é o mais parelho. A gente não sabe até que ponto esse acidente de Shell vai interferir no psicológico do Angiquinho, certo? Mas isso pode interferir para cima. Porque o Angiquinho também já veio de uma perda, de uma, né? Quanto para baixo, né? O Angiquinho há menos de 30 dias perdeu o Celeste, que é mãe de Dissa e de Célio, que são bem atuantes dentro da equipe, e uma pessoa bem influente dentro da comunidade, muito conhecida. Aí agora tem esse problema de Shell, esse acidente, e também tem 4 jogadores suspensos, mas que tem um elenco também muito bom, por sinal, muito, muito bom mesmo. Mas a gente não sabe até que ponto todos esses problemas podem interferir dentro de campo, né? Mas assim, eu acredito que dos 2 jogos da semifinal é o mais parelho, é esse que eu acredito também, como o Luciano disse, vai ser em detalhes. Aquele que errar menos vai sair vitorioso. Show. Nilson. Como eu lhe disse, né, eu acho que o favoritismo ele acaba quando começa o jogo. A gente sabe eu mesmo já assisti o jogo também da Aroeira, time muito bom também. Por isso, Rinaldo e Sete são os 2 mais parelhos. Então o favoritismo eu acho que não existe. São nesse jogo, né? Principalmente porque o time do Angiquinho está bem desfalcado. Na minha opinião, eu sempre disse, não é porque está aqui, se o Angiquinho tivesse completo, levava uma ligeira vantagem, favoritismo, mas só que também o favoritismo não quer dizer que vai ganhar. Tá entendendo? Às vezes a pessoa diz isso, muitas vezes a pessoa fala um negócio, e daí alguém diz, não, mas fulano diz que é favorito, vai ganhar. Não é assim. O favoritismo, ele tem, mas não quer dizer que ganhe. Exatamente. Porque o futebol é ali dentro. Às vezes você está num jogo que você perde 3, 4 chances claríssimas de gol. Clara, e a bola não quer entrar. E uma bola, às vezes, sem nenhuma pretensão, você dá um chute, bate no cara, para gol. Verdade. Então, mas eu acho que vai ser um jogo muito bom. Eu acho que quem vai ganhar é o torcedor. E com certeza vai lotar o estádio. Eu acredito que vai ser um jogo muito bom. E o que ganhar, como eu sempre disse, olha, às vezes os caras ainda comentando, né, na resenha. Ô Rinaldo, se você chegou, 40 times. Se você chegou entre os 4, então você tem a qualidade. Tem mérito. Tem mérito. Você só chega ali se tiver mérito. Não chega com negócio de sorte, de não sei, não. Se você chegou é porque você tem condições de ser campeão. Não é? Então, e acho que domingo, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Eu acho que a gente vai Deus. Vamos fazer a resenha lá e contar mais histórias. Faltou eu fazer uma pergunta sobre o árbitro que mais foi resenha quando vocês atuaram no jogo. Pô, aquele árbitro foi o Carrasco, eu não podia ir para o jogo não, que ele já me expulsava. Teve alguém que ficou marcado assim? Quanto assim, tipo, árbitro que perseguia, comigo nunca existiu não. Acho que dos árbitros que mais assim, era mais Carrasco, assim, Carrasco, assim, entre aspas, dentro de campo, Murilo expulsava muito, vamos dizer assim. Letaço era um... Não, Letaço pelo menos... Letaço era tranquilo, era né? Tranquilo, ele conduzia muito o jogo. Ele assim, ele levava na maciota. Se o cara não fosse com graça pra ele não, porque ele tava pra fora, né? Mas assim, eu acho que acho que o Murilo era um dos mais rígidos, assim, que mais... Murilo chegou a atuar no profissional também, né? Isso. Primeira divisão. A gente chegou a ver ele bandeirando aqui no jogo da Socrano contra o Souza. Quarto árbitro várias vezes, tanto ele quanto o Letaço foram quarto árbitro aqui. Importantíssimo. São um pessoal também que merece também ser homenageado. Com certeza. Festa do esporte de Monteiro. Se você for fazer uma relação de quem merece ser homenageado aqui dentro da cidade de Monteiro, quem participa muito no futebol, quem ajudou muito o esporte de Monteiro,
É imensa a relação. E nós estamos sendo um pouco egoístas, porque a gente está falando só de futebol, né? Certo. Porque existe outros esportes que têm seus representantes aqui na cidade que não se manifestam, né? Que não reivindicam os seus direitos, alguns direitos que tem, né? Alguma competição, vamos supor, de basquete, de voleibol, de futevôlei. Os meninos estão na onda de praticar. Tem muito praticante de futevôlei, aquele que saiu. Beach tênis. Você toda a vida foi só jogador de futebol, senão você praticou outro esporte também. Você, Rinaldo, Nilson. Não lembro. Eu inventei de praticar o ciclismo, vendi a bicicleta no outro dia. E você, Rinaldo? Eu pratiquei já o futebol e já fui segundo lugar no Palmeirense, lá em Palmas. Nada é bom. E fui terceiro no estado. O jogo teve a grata satisfação de jogar com o Lincoln, atacante do Goiás, que jogou no Flamengo e foi pelo Bragantino também, atacante, Tiba atacante. O Marco Antônio, que jogou no Cruzeiro, um Marquinhos, que foi lateral esquerdo do Goiás, Raider, que foi zagueiro do Goiás, Galileu, lateral direito do Cruzeiro, Marquinhos Dentinho, que foi seleção brasileira de futsal, cara, gente boa, até hoje a gente tem um contato, conversa bastante. É uma turma muito boa lá em Palmas, que a gente jogava futebol e eu tive essa grata satisfação de jogar com essa galera e ser terceiro no estado e segundo na capital. Show de bola. E você, Nilson, já outro esporte? Não, ciclismo eu nem comprei a bicicleta. Ainda comprou, né? Ainda comprou. E eu, os caras, como por exemplo, né, Tom, que gosta de sair daqui para João Pessoa de bicicleta. Eu digo, eu vou de carro. Chega cansado, eu vou sair daqui para ir de bicicleta. Eu acho que ele fez isso também, eu acho que ele não faz mais nada. A maior arte fora o futebol de Nilson é tocar violão. Violão, mas agora você entende de música. Acho que aprendeu. Não, mas agora é bateria. Aprendeu bateria. Tá sabendo? Não, tô sabendo dessa não. Todo domingo, quase todo domingo lá em Gleu, depois do racha. Tem uma bateria lá. Aí, não, a bateria é o quê? Aí Vaguinho leva o violão, sei. Aí a gente começa, aí eu pego 2 colheres, um pratinho lá de numa tampa de uma bacia, aí todo mundo está dizendo que eu sou baterista. Aí aí bota um leite de rum seco aqui, das variações. É engraçado, Faz o vídeo. É bom mesmo, é quase todo domingo. Quando o Vaguinho vai, aí ele leva o violão. Aí a gente faz essa resenha. Show de bola. E o bom é isso, depois do jogo, racha, aí a gente fica lá naquela resenha e agora é bom mesmo. Aí tem Zé que vai apitar, que ele é bem engraçado. Aí quando eu faço uma variação, ele fica doidinho. Então baterista muito. Rapaz, tu Zé, você com o Nilson, você tem que ser pelo menos assim, no mínimo umas 5 horas de resenha para ver se dá uma batida na cidade. A gente jogava lá em Cacimo de Cima e Nilson, depois do jogo, né, pegava um violão, né? Ele só dá batida aqui, né? E todo mundo cantando e todo mundo achando que ele tava. Foi assim, isso daí. Só dublando. A gente depois do jogo. Ele batia nas cordas. Naquela farra toda, tudo, e um cabo lá com violão. Não, o cabo chegou, não foi? Aí eu digo, ei, desse violão aí. Eu não sei uma nota, Reinaldo. Não sei uma nota. Mas só que eu tenho um ritmo bom. O cabo pensa que eu sei tocar. Tá? Você só ia só no Só que meio mundo de gente. Todo mundo cantando. Um barulhinho, um ritmozinho bom. O cabo, quando foi no outro dia, deu sim, o cunhado disse. Querendo me contratar. Não, chegou aí e disse, ô Zenon, rapaz, Nilson deu um show da porra em cima do violão. Aí Zenon disse, quem? Nilson no violão. Ele disse, oxe, Nilson sabe tocar não. Ele, pronto, não sabe tocar. Oxe, ele deu um show da porra. Inclusive, quem joga mais? Zenon ou Ziel? Quem joga mais? Eita, agora não vai arrumar. Agora a confusão é grande. É melhor, passa esse lance aí. Passa aí. Nilson falou de Nilson jogava muito. Muito habilidoso, joga muito bom. É um jogador difícil para marcar. Aí a gente, nesse dia foi a resenha da água, que só pronto, se matava.
Só a voz de cima já Pronto, tira qualquer cobre tudo, nota, né? Já cobre tudo. Uma vozeirona daquela, né? Aí, quer dizer, eu me consagrei, até hoje os caras pensam que eu toco violão. Só foi aquela vez, foi que é pra ficar marcado. Só pra ficar marcado. Deixa eu agradecer a participação de vocês, agradecer mais uma vez os nossos parceiros do Monteiro Esporte News, né? Residencial Rodrigues, nosso amigo Bino de Assis, no qual eu quero mandar um abraço. A Lelé Paraíba, grande participante aqui Uma balinha aí pra do você, Monteiro né? Esporte News. Agradecer a parceria que ele tem aqui com a Monteiro Esporte News, agradecer também a AGS do nosso amigo Aderaldo, que também aqui, a Bonieri Almeida, que vem fazer o patrocínio aqui da bala, pelo menos é da bala boa. Da bala boa, tá certo? Então agradecer também a Nilce de Raé aqui, agradecer também a Fabrício que está ali nos dando a técnica. Mais de hora de bate-papo. Eu acho que nós ia até o final da tarde aqui, tem muitas histórias. Ainda tem muita resenha. Dá um abraço Então, pra mas Aderaldo, domingo, né? que um abraço também. Na época que a gente Aderaldo. jogava lá no Angiquinha, ele chegava tava junto por lá também, também, tava por lá também. tava por lá. Aí, mas se o Aderaldo jogava bem, como é que... O nível dele era o nível de Eziel, de Esse Aderaldo não jogava não. Quem era bom de quem bola jogava era era Bida. Bida, né? Muito bom de bola. Agora Agora é vivo o Bida. Bida. Sim. Bida é o que dele, irmão. É irmão dele. E agora assim, nunca nunca gostou. Cheio de bala, né? Foi. Mas Bida era. Bida era Mas história. na época o senhor Aderaldo era. Sim, ele sempre estava por lá, ajudando. Show de bola. Grande desportista, né? Grande desportista. Sempre foi, ele sempre teve por lá, Aderaldo. Você vê, Mas domingo- ele tá ajudando muito o futebol. Você pode olhar, e isso aí tem uma coisa, quase todo o time, porque você vê, tem a logomarca, quer dizer que o cara tá. A ajuda, não é todo mundo que. a ajuda que ele está dando ao Não é? futebol do Monteiro é grande. muito grande, considerável. Então, agradecer aí, né, o pessoal que apoia o Monteiro Esporte News, são parceiros aqui, a Esporte Bet, nosso amigo Rodolfo, Lelé Paraíba, a AGS e também Residencial Rodrigues, tá certo? Luciano, quero deixar você à vontade para suas considerações finais, tá certo? Fica à vontade, garoto. Não, só tenho a agradecer, Dica, a você pelo espaço que nos dá sempre para a gente vir aqui contar nossas histórias, bater um papo a respeito do futebol e convidar todo mundo, né, para que domingo se faça presente lá no estádio, né, que vai ser um jogão bom de se assistir, né, que a galera de Monteiro gosta muito de futebol, a gente vê pela quantidade de pessoas que está lá no estádio, né. Forte abraço a você e a todos os demais. Antes da sua vez, as suas considerações finais, quem era o mais garanhão do grupo? Naquela época, ainda não era, todo mundo não era comprometido, não era casado, né? Mas tinha um cara que era comprometido, mas o namorador, aquele cara voltou a fazer essa pergunta da resenha, cara. Rapaz, deixa pra próxima. A próxima. Fale o número da camisa. Não, na próxima. Fica marcada a próxima resenha. Na próxima ele Fica fala. marcada a próxima Na próxima resenha. ele fala. Pronto. Certo? Fica marcado. Tem muito bom. Tem sobre isso, sobre isso tem muita resenha dos pós-jogos. Certo? Na boate de tripa. Sabe? Tem muita resenha. Isso é coisa pra gente conversar. Tem muito assunto, muito Não assunto. lembre da boate de tripa não, pelo amor de Deus. E Adelson. Vai lá. Um abraço pro nosso amigo Luciano. Minha mulher tá escutando de lá. Tem muita resenha sobre isso. Tem muita resenha. Vai lá, fica com as considerações. Então, digo, deixar um grande abraço, agradecer pelo convite, né? Dizer que domingo a gente está lá, quiser. dando nossa contribuição, retribuindo pelo que o futebol fez por a gente ao longo da nossa vida, contribuiu tanto pessoal quanto profissional, financeiro. O futebol nos ajudou muito e nos ajuda até hoje, a gente colhe frutos no dia a dia. Verdade, certo? verdade. Aqueles que pensam que o futebol só fica lá dentro das quatro linhas, não é isso. A gente tem vários amigos que a gente se confraternizam, nos ajudamos e nos ajuda profissionalmente, nos ajuda pessoalmente. Paramos todos de jogar, mas que a gente sempre está junto. O futebol não só é dentro das quatro linhas, o futebol tem muita coisa por fora, o futebol tem muita coisa social, o futebol tem muita coisa econômica, certo? Então, deixar um grande abraço e parabenizar todos vocês da Monteiro TV pela iniciativa, pelo projeto de estarem transmitindo. Muitas vezes o pessoal está lá em outros estados aí e conseguem acompanhar esses jogos
né? Coisa que infelizmente na nossa época nós não tínhamos esse poder de fazer isso, e hoje, graças a Deus, tem. Então, parabéns a vocês e deixar um grande abraço e que o grande arquiteto do universo nos abençoe. Show de bola. E lembrando que o programa ele fica gravado, e depois a gente pode assistir em outro momento. Nilson, fica à vontade com suas considerações. Não, temos que agradecer, né, você, como menino de teatro, falar tudo aí, foi muito bom a resenha. E bacana mesmo. E como o Rinaldo disse, na época a gente não tinha uma oportunidade dessa de você, o pessoal em São Paulo está assistindo você jogar aqui. Mas isso é bom, E o futebol o bom é isso, você faz muita amizade. Você ali depois do jogo, não adianta você jogar, pega o chuteiro e tal, vai-se embora. Não, o bom é a resenha, você faz aquela amizade com a turma. Tá, naquilo ali é que deixa aquela, né? O legado é aquilo, você fazer amizade que na realidade, e outra coisa assim, uma coisa muito importante é um título. Marca demais, tem coisa melhor. Marca demais, né? Você que ganhou o título, um cara que é muito bom. Sabe aquela emoção? Você tira domingo, né? Aquela emoção que o time da Malhada da Pedra teve, né? Aqui você vê aqueles caras. Ele já é campeão ali, cara. Não é? Ele já é campeão ali. Imagina o campeão mesmo. O que fica para sempre. Isso. Tá entendendo? E termina ali, né? Mas fica para sempre. A gente tem título aqui de 30 anos atrás que às vezes o carreira da tabacaria vê lá, mas tá lá a foto. Aquilo aí não acaba nunca. Pode ir. Os meus netos vão, vão usufruir daquilo ali. Então o futebol é muito bom por isso. E eu mesmo tenho que agradecer, foi muito bom, nunca tinha vindo aqui. Foi a primeira vez mais bacana que eu gostei. A resenha foi boa, né? Também com o nosso amigo Rinaldo e Luciano são parceiros da gente. Tem muitas histórias. Tem muitas histórias. E, brevemente nós estaremos de volta de novo. Quando é bom, se repete, né? E domingo estaremos lá, né? Contando história, batendo aquele bate-papo. Lembrando, né, que tem o pós-jogo, né? Quando termina o jogo, a gente ainda faz aquele feedback e bate-papo, né? Como a gente fez na outra transmissão, apareceu Balu, Bolachinha e a gente, né, comentando lá. Eu acho muito interessante, isso é bacana demais, tá certo? Gostaria de agradecer a vocês, desejar uma boa tarde a todos aqueles que nos acompanharam ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, tá certo? Quem perdeu vai ficar gravado, a gente vai retransmitir novamente, tá certo? Então o pessoal vai aí acompanhar em outros momentos também o Monteiro Esporte News, bate-papo com Luciano, Rinaldo e Nilson, né? Grandes figuras do esporte monteirense, do futebol monteirense. Tchau, tchau e até a próxima oportunidade, se vocês quiserem. Se Deus quiser, e domingo estaremos em mais uma transmissão ao vivo com Luciano, Rinaldo e Nilson, né? Ex-atletas da Socrem, fazendo aquele show de comentarista, e até domingo, se Deus quiser. Vamos continuar com o seu